Então, outra manifestação das forças. Já vimos que as forças se manifestam em função das tensões. E como se manifestam as tensões? Com certa distribuição, né? Vimos a distribuição de tensão normal, média, e tensão cizalhante média, né? Agora vamos ver como se manifestam as forças em função das deformações. Vamos ver deformações normais e cizalhantes, tá? Dois conceitos. Vamos abordar o conceito desde o ponto de vista matemático, tá? E outro mais prático, tá? Então vamos ver como resolver problemas relacionados à deformação. Como sempre, temos que utilizar umas premissas, tá? Lembrando que as premissas são considerações prévias, tá? São, digamos, simplificações que nós consideramos como verdade para poder dar entendimento a nossas ferramentas matemáticas. Lembrando que a mecânica dos sólidos sempre é assim, né? Temos algumas premissas que são aproximações e funcionam bem experimentalmente e matematicamente ou fisicamente, tá? Então, por isso são adotadas como premissas, tá? Premissas que funcionam. Então, as premissas adotadas para análise de deformações são utilizadas na maior parte das aplicações em engenharia, tá? Que são com que as deformações são pequeninas, tá? Nós podemos utilizar, vamos supor, uma régua de 10 centímetros ou 20 centímetros e colocar numa estrutura, tá? Imaginemos num edifício, numa ponte. Nós não vamos perceber a mudança, tá? Quando essas estruturas estejam carregadas com ventos ou carregadas, sei lá, com cargas verticais, horizontais, tá? Porque essas deformações são muito pequeninas. Quando medidas com sistemas de medição locais, mas podemos verificar grandes deformações como o macro, né? Se nós nos afastamos da ponte, nos afastamos do prédio, às vezes podemos ver a deformação, sim, tá? Vocês podem ver em vídeos em YouTube ou na internet pontes se deformando quando são submetidos a cargas fortes de vento, por exemplo, né? Também existem prédios altos, né, que também se deformam, só que vistos de longe, tá? Por exemplo, são utilizados na medição de deformações os chamados strain gauge. Vou demonstrar para vocês aqui o que é um strain gauge. Strain gauge. Tá? Vamos ver algumas imagens. É isso aqui. Esse aqui. Vou tentar ampliar essas. Essa aqui está muito boa, essa imagem. Tá? Vejam que é uma espécie de resistor. Tá? Esse seria o resistor. Onde esse resistor é um fio muito fininho, tá? Que é colocado numa lâmina e colada à estrutura. Tá? Vemos que está colado aqui um metal. Daí o metal, aqui também, por exemplo, colocado a outro metal. Esse metal é submetido a uma força. Essa força faz com que o metal se deforme. E essa deformação faz com que esse resistor se separe e modifica o coeficiente de resistência, tá? A resistividade. Como modifica a resistividade? Quando passa uma tensão constante, ou o circuito alimentado com uma tensão constante, a tensão lida aqui tem uma variação. E essa variação de tensão corresponde a uma medição proporcional da deformação. Tá? Só que essa deformação é muito pequenina, às vezes milésimas de milímetros, tá? Centésimas de milímetros. Só que essas deformações tão pequeninas em espaços locais significam que em espaços grandes ou macro vão se perceber como soma de pequenos incrementos de deformação. E daí a deformação total de uma ponte, ou de um prédio, de um caminhão, aí já vai ser de centímetros, tá? E vão ser perceptíveis à vista, tá?
voltando aqui na nossa apresentação, então nas premissas. Por isso, as premissas aqui coloquei que as deformações lineares são muito pequeninas, muito menores a unidade. Tá? E as deformações angulares também são muito pequeninas também. Por exemplo, temos uma propriedade que você deve conhecer, né? Que o seno de um ângulo muito pequeno vai ser igual ao valor do ângulo muito pequeno. Peguem a sua calculadora ali, para os que não se lembram dessa propriedade, colocamos seno de 0,0005. E o valor também vai ser muito pequenino. Aqui me deu 0,0008. Tá? Também para tangente, valores muito pequenos. Vou colocar tangente de 0,50. 1, 2, 3, 4, 5. 0,000001. Vai ser também 0,000001. Tá? Então, esta propriedade é utilizada inclusive para simplificar algoritmos de cálculo numérico. Tá? Vocês sabem que a função seno, cosseno, qualquer função trigonométrica tem um alto custo algorítmico. Tá? Então, quando temos multiplicações de senos, cossenos, nós utilizamos esta simplificação. Tá? Sai um custo algorítmico mais barato. Tá? E o número é similar. Tá? Seno do ângulo é similar ao ângulo. Tá? Tangente também. Agora, a função cosseno de um ângulo muito pequenino, muito próximo de zero, vai ser próximo ao 1. Vamos colocar na calculadora. Coloquem vocês, façam como exercício comigo aí. Coloquem cosseno de 0. Coloquemos 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E depois são 1. O valor vai ser 1. Ou muito aproximado a 1. Né? Cosseno de 0,0000001 vai ser muito próximo a 1. Tá? Então, bom, essas são algumas premissas que podemos adotar. Também outra premissa aqui, eu já vou escrevendo na caneta, que o arco, né, se eu tinha, por exemplo, aqui uma linha, outra linha. Temos um arco, temos aqui um ângulo gama, e essa distância ao ponto A, vou colocar onde queremos fazer o arco, o ponto A, aqui. E essa distância vale R. Então, o arco, desde que meu ângulo gama seja muito pequeno, tá? O valor do arco vai ser muito próximo a uma linha reta. Tá? O arco vai ser aproximadamente o valor de R vezes gama. Tá? Desde que gama seja muito pequeno e em radianos. Tá? Então, essa é outra premissa que é utilizada. Bem, o conceito de deformação. Bom, deformação ocorre devido a mudanças de forma e tamanho quando o corpo é submetido a forças externas ou a variações de temperatura. Tá? A deformação pode ser linear ou angular. A deformação é linear quando existe uma alteração no comprimento de um segmento. Tá? E angular quando existe uma alteração no ângulo entre os segmentos. Vejamos estas figuras aqui. Vou colocar uma ferramenta, um marcador laser. Vejamos estas figuras na direita. Aqui, a menor, temos uma borracha que foram feitas linhas, né? Uma horizontal, vertical e uma diagonal. Então, quando esticar essa borracha, vejam que a linha vertical aumentou o comprimento. A horizontal diminuiu o comprimento. Tá? Portanto, a deformação no corpo varia conforme a posição e orientação considerada. Vejam também que essa linha diagonal em relação à vertical tem um ângulo menor quando nossa borracha é esticada.
né, em relação ao ângulo que existia quando a borracha está em repouso, né? Então, ali, quando tem uma variação do ângulo, temos uma deformação angular. Bem, conceito de deformação. Vamos considerar, então, nosso corpo rígido, tridimensional, e vamos marcar dois pontos nele, A e B. Temos um corpo inicialmente sem carregamento externo, sem nenhuma alteração na temperatura, tá? Corpo sem deformar. Então, entre A e B, nós traçamos uma linha que vamos chamar de N, tá? E vamos determinar que o comprimento entre A e B vai ser chamado de ΔS. Tá? Em um segundo instante, se aplicamos uma variação de temperatura ou um carregamento externo, nosso corpo vai estar submetido a uma pequena deformação. Tá? Estaria aqui. Então, nossos pontos A e B já estão em posições diferentes. E entre eles, o que era uma reta passa a ser uma curva. Tá? Mesmo assim, vamos chamar que o comprimento dessa curva vai ser chamado de ΔS', tá? Ou comprimento final. Tá? Podemos chamar assim mais fácil, ΔS vai ser meu comprimento inicial e ΔS' meu comprimento final. Tá? Então, podemos definir o conceito de deformação linear ou normal com a letra grega epsilon, tá? E deformação vai ser uma deformação média, tá? Então epsilon médio, como a diferença de comprimento dividido pelo comprimento inicial, tá? Então diferença de comprimento quer dizer o que mudou. Todo isso se chama variação do comprimento, tá? Porque temos comprimento final menos inicial. Tá? Por isso se chama variação do comprimento, ΔS' menos ΔS. Tá? E veja que se parece à definição do valor do erro médio, né? Que temos valor final menos inicial dividido por inicial. Se parece, né, ao valor do erro. E realmente é um erro, tá? Porque estamos comparando o valor final menos um valor inicial dividido por um inicial. Isso significa que vamos ter uma deformação, uma disparidade entre valores. Tá? Então, deformação, podemos dizer que é um tipo de erro. Tá? Se podemos definir assim. Tá? Agora, consideremos o conceito de limite. Tá? Vamos na parte mais matemática. Vamos considerar que o ponto B se aproxima muito ao ponto A. Muito, sim, infinitamente. Né? Como o conceito de limite, né? Que trata também de elementos infinitesimais. Então, quando B fica próximo de A, essa curva tende a ser uma reta. E aqui também, bom, essa já é uma reta, né? Mas B', quando fica próximo da linha, tende a ser uma reta. E também ΔS' tende a ficar como uma reta tangente, né? Então, aplicando a definição de limite, podemos considerar que essa deformação é uma medição de distâncias retas, tá? Bom, quando já é conhecido nossa deformação normal média, epsilon, nós podemos determinar também a deformação, perdão, o comprimento final, tá? O comprimento final que vai ter nosso elemento, tá? Consideremos que o sinal, tá, nos vai dizer se foi uma compressão ou uma extensão. Tá? Vamos utilizar o mesmo... como se chama? A mesma premissa que usávamos antes, tá? Para compressão, valor negativo. Tá? Para uma extensão vai ser um valor positivo. Agora vamos ver o conceito de deformação angular ou deformação cisaliante, ou por cisalhamento. Tá? Consideremos, então, nosso corpo que ainda não foi deformado e vamos traçar nele 3 pontos, A,
B e C, de maneira de formar duas retas, uma reta chamada de T e outra reta chamada de N. Entre T e N, vamos ter 90 graus, tá? Sempre 90 graus. Então, para começo de análise de deformação angular, consideremos sempre que a condição inicial está a 90 graus. Tá? Depois de aplicada uma carga ou uma variação de temperatura, nosso corpo vai ter uma deformação angular. Tá? Então, essa deformação angular podemos verificar aqui, né? E o que era uma reta, né? As nossas linhas ABC, agora vão se chamar ABC linha, né? Toda com linha, A linha, B linha, C linha. E nossas retas também são curvas, tá? Só que considerando que a deformação é muito pequena, podemos considerar elas como quase umas retas, tá? Mas vejam esse ângulo θ'. Quero que se concentrem nesse ângulo θ' em relação ao que era antes a condição inicial de 90 graus, tá? Teve uma variação aqui, né? A variação está aqui entre a linha contínua CA, linha, e essa linha tracejada, tá? Isso foi a variação. Isso aqui corresponde à minha deformação angular. Então, a deformação angular é representada pela letra grega gama, tá? E é formulada como π médios menos um ângulo θ', tá? Quando B tende a A e C tende a A, ou seja, quando esses pontos C e B ficam muito próximos de A. Então, essa curvatura, na verdade, fica como se fosse uma linha reta, tá? Porque C e B vão ficar muito próximos de A. Então, podemos aplicar, né, o conceito de limite e considerar elas como se fossem retas. Tá? Então, sempre vamos ter com que a variação, ou melhor dito, a deformação angular, vai ser π médios menos o ângulo novo, né? Como é que ficou agora? Né? Então temos a condição original menos a condição atual deformada. Tá? E o meu gama estaria aqui. Tá? Eu vou escrever para você esse pequenino aqui. Gama. Opa! Por que apareceu canetão? Quero esse aqui, uma caneta. Gama. Tá? Esse ângulo aqui vai ser gama. Beleza? Então, vamos ter gamas positivos e negativos. Né? Vai ser negativo, né? Nossa deformação vai ser negativa, no caso de que meu θ' seja obtuso ou maior do que 90. Tá? Por exemplo, se fixamos os pontos AC, vamos fixar os pontos AC de maneira que essa reta aqui fique fixa. Aplicamos uma deformação com uma torção positiva. Vamos aplicar uma torção para lá. Tá? Se AC é fixo, então essa reta daqui vai se deformar para lá. Tá? Então, nosso ângulo θ vai ser obtuso. Né? Nosso θ' aqui vai ser obtuso. E vamos ter π médios menos θ' obtuso, que é maior que π médio, né? Vai dar um valor de gama negativo. Tá? Né? Se θ for maior do que π médio, nesse caso. Tá? Gama... eu expliquei aqui o contrário, né? O que eu falei correspondia a isso, né? Gama é negativo quando é aplicada uma torção negativa. Desculpem aqui, essa torção é negativa, né? Porque vai no sentido anti-horário. Perdão, sentido horário, né? As manezinhas do relógio estão nesse sentido, tá? Então esse é sentido negativo, tá? Então gama é negativo quando aplicada uma torção negativa. Tá? Essa torção, vou colocar torção, sentido horário vai ser negativo. Tá? Mas a explicação que eu passei é totalmente válida, né? Se CA é fixo, uma torção nesse sentido faz com que θ' seja maior que 90 graus. Tá? E se é maior que 90 graus, vai fazer com que gama seja negativo. Tá?
para que gama seja positivo, temos esse caso, né? Quando θ' é menor do que 90 graus, né? Vamos ter um gama positivo, uma deformação angular positiva. Vamos ver agora como fica essa deformação em um eixo submetido a torção, um eixo tridimensional. Veja nesse eixo aqui primeiro, na parte inferior, esse eixo que vai estar fixo aqui, nessa base, vai estar engastado na parede. Tá? E aqui na ponta é submetido a uma torção. Tá? Nesse sentido aqui. É uma torção positiva. Tá? Supomos que esse meu eixo x positivo, essa torção vai ser positiva. Tá? Então, consideremos o que vai ocorrer com esse elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal está aqui em cor escuro antes da deformação. Tá? Antes da deformação, veja que o θ' valia 90 graus antes da deformação. Quando aplicado o torque, nesse sentido, esse torque positivo, vou colocar esse torque aqui, aplicado aqui, esse ponto B se deslocou aqui em D. Tá? E aqui começou a aparecer meu ângulo gama. Aí apareceu meu ângulo gama na casquinha do meu eixo, na superfície. Tá? Aparece gama aqui ou aqui também, né? Se replica. Vejam que esse ângulo que está, digamos, na casca, na superfície do eixo, esse ângulo gama aqui também, é acompanhado por um outro ângulo φ que vem desde o centro do eixo, né? Se movimenta radialmente. Tá? Mas por enquanto esse ângulo φ não vai ser analisado, mas eu quero que vejam que esse ângulo se movimenta na casquinha e radialmente. Tá? Aquele que se movimenta radialmente se chama φ e aquele que se movimenta na casca se chama gama, que vamos revisar agora. Tá? Esse ângulo gama está dado em radianos. Tá? Agora, combinando ambos efeitos, ou seja, os de deformação linear e deformação angular, na verdade é que eles ocorrem simultaneamente. Né? Se pegamos um elemento infinitesimal de um corpo rígido, sem nenhuma força externa, sem nenhuma variação de temperatura, vamos ver que nosso corpo está como um paralelepípedo, tá? Cujos ângulos todos são 90 graus. Tá? E o comprimento de cada um desses ângulos, perdão, o comprimento dos lados do elemento infinitesimal vão ser ΔX, ΔY, ΔZ. Tá? Mas quando ele recebe uma deformação, digamos, com todos os efeitos angulares e lineares, vamos ter esta nova configuração. Né? Esse ângulo aqui que era π medios, agora vai ser π medios menos gama xy, né? Porque está entre os eixos x e y, nesse plano, xy, está aqui, xy. Então, isso corresponde a um θ' xy. Esse aqui que originalmente era um π médio também, era 90 graus, agora é π médio menos gama xz, ou seja, é um θxz. Aqui também, o que era 90 graus, agora passa a ser um θ' YZ, tá? Que corresponde a π médio menos gama YZ. E os comprimentos, por exemplo, esse comprimento aqui era ΔZ, agora passa a ser um comprimento final, né? Seria o ΔZ final, comprimento final ΔZ linha, tá? Que vai ser 1 mais Y vezes ΔZ, e assim para todos os comprimentos finais do nosso elemento infinitesimal, tá? Para cada eixo. Então, o efeito que provoca a deformação normal é uma mudança de volume no elemento infinitesimal,
meu paralelepípedo. Tá? Não causa variação da forma, tá? Só do tamanho do volume. Ou seja, visto bidimensionalmente, vou tentar que saia um desenho reto. Meu elemento infinitesimal, quando está submetido assim a nenhuma força, é isso. Quando submetido à compressão, a geometria, a proporção geométrica entre os lados se mantém, só que vai diminuir o volume dele, a escala, mas ele fica quadradinho, igual que originalmente, né? Quando ele está submetido a uma compressão, digamos, forças que vão para dentro, né? E o contrário, se está submetido a um vácuo, tá? Ou a uma atração, o elemento vai ficar maior, tá? Só que mudando só o volume, não a forma. Agora, as deformações por cisalhamento, elas sim causam mudança na sua forma, tá? Por exemplo, temos esse elemento original quadrado, né, do lado quadrado, né? Quando é submetido a uma força cisalhante, ocorre uma deformação cisalhante. Ela pode ficar em forma assim de rombo ou de diamante, tá? Ele, ou assim, né, mais esticado. Então sofreu sim modificações na forma, tá? Não no volume, não no tamanho. Tá? Só que esses efeitos, tá, ocorrem simultaneamente. Tá? Vamos ver exemplos. Tá? Peguei uns exemplos feitos do livro Hibbeler. Tá? Vocês podem consultar na internet também. E também as apostilas que passei para você, para ver mais exemplos. Então, o que diz o nosso exemplo? A haste delgada é submetida a um aumento de temperatura. Esta haste delgada, né? É uma haste que está fixa aqui no teto. Tá? Tem uma junta aqui, uma articulação. Essa haste originalmente mede 200 milímetros. Tá? E vai desde A até B. Vejam que aparece um ΔZ. Então vamos ter que utilizar cálculo diferencial, cálculo integral. Tá? Isso já é uma dica. Quando vemos um elemento diferencial aqui, é porque temos que desenvolver utilizando elementos de cálculo. Então, submetido a uma variação de temperatura que cria uma deformação normal de εz igual a 40 por 10 a menos 3, z elevado a 1 meio, né? E aqui o eixo z é esse eixo vertical. Né? Então já temos εz, deformação normal média no eixo z. É uma expressão, né? Diz, também z é dado em metros, beleza. Diz, determine A, o deslocamento da extremidade B da haste devido ao aumento de temperatura e B, a deformação normal média da haste. Então vamos verificar a parte A. Vejam que foi colocado aqui ΔZ como se fosse uma expressão a nível diferencial do comprimento de arco final, ou comprimento final, né? Que nós colocamos como delta EZ linha, né? Mas aqui foi chamada de delta Z linha, né? Comprimento final. O comprimento final, nós sabemos que era 1 mais epsilon médio, tá? Vezes comprimento inicial, ΔS, mas nesse caso vamos chamar ΔZ, né? Porque está no eixo Z. Nós já vimos essa formulação, né? Comprimento final vai ser 1 mais deformação normal vezes comprimento inicial. Só que todo isso foi colocado, em vez de delta, foi colocado com, perdão, delta maiúscula, foi colocado com delta minúscula, porque vamos utilizar cálculo diferencial ou integral, né? Então colocamos 1 mais epsilon z, que é dada a nossa expressão aqui,
que é 40 vezes 10 menos 3, z 1 meio. Colocamos todo esse epsilon. Tá? E delta z vem aqui como nosso elemento diferencial. E integramos ao longo da barra, né? Porque esse elemento diferencial aqui, né? Quando integral, vai ter que ir desde 0 até 200 milímetros. Então, integramos de 0 até 200 milímetros, tá? Ou 0,2 metros. Tá? Então, fazemos o processo de integração aqui, avaliamos entre 0 e 2 e nos dá que é agora z' que vai ser nosso comprimento final, de 0,239 metros. Tá? Portanto, o deslocamento, ou seja, a diferença de comprimento, vai ser comprimento final menos comprimento inicial. Esse vai ser o que pede a A. A diz o deslocamento da extremidade B da haste, devido ao aumento de temperatura. Tá? Quanto ele se deslocou, quanto ele desceu. Então, temos que considerar a cota inicial, que é 200, e a cota final, que é tudo isso aqui. Né? 200 milímetros quer dizer 0,2 metros. Então, fazemos a diferença. Comprimento final menos comprimento inicial. Tá? Isso nos dá a variação de comprimento, o que B se deslocou. Tá? Nos dá 2,39 milímetros. Agora, muito bem, vamos calcular a parte B, que nos diz a deformação normal média da haste. Então, deformação normal média é dado, né, pela diferença de comprimentos dividido o comprimento inicial. Lembram que isso correspondia a uma medição similar ao conceito de erro, né? É a medição final menos inicial dividido por inicial, o mesmo. Tá? Isso nos dá 0,0119 e vejam que é milímetros, tá, de diferença de comprimento dividido milímetros de comprimento inicial. Então, isto digamos que se pode dizer que é uma medida adimensional, como o erro. Tá? Vejamos outro exemplo. O exemplo feito 2.2 do livro Hibbeler. Diz: a força atuante na alavanca provoca uma rotação de θ igual 2 milésimas de radianos. Tá? Então, lembremos-nos da nossa premissa, quando temos um ângulo muito pequenino. Tá? O que ocorre? Vamos ter com que o seno do ângulo vai ser igual ao ângulo, o mesmo com a tangente. O cosseno do ângulo pequeno vai ser próximo à unidade. E o arco, né? O arco vai ser quase uma linha reta, que vai ser dado por θ vezes r, com θ em radianos. Tá? Bem, então, lembrados da premissa, vamos ver o que querem que determinemos. Diz: determine a deformação normal média em BC. BC. Então, temos uma alavanca, uma pessoa puxando a alavanca, e essa alavanca tem um cabo, né? Um cabo CB, que mede inicialmente 1 metro. Então, esse 1 metro vai ser meu delta S. Delta S, que vai ser comprimento inicial. Quando ele puxa a alavanca, ele vai gerar um pequeno ângulo θ, tá? De 2 milésimos de radianos. E temos aqui θr, né? O que vale essa alavanca é o meu raio. Tá? E vejam que aqui já podemos ter um arco, θr. Né? E teríamos também um comprimento final. Desde C até B', teríamos um comprimento final. Tá? Então, se nos perguntam pela nossa deformação normal média, perguntam pelo nosso epsilon. Tá? Nosso epsilon é variação de comprimento dividido o comprimento inicial. Então, comprimento inicial, temos 1 metro. Comprimento final seria 1 metro mais esse arco pequenino. Tá? Vou colocar esse arco aqui pequenino.
Só que o arco em si já é variação de comprimento. Então, isto daqui vai ser meu arco. B' é o meu arco e é ao mesmo tempo a minha variação do comprimento. Meu arco vai valer então R vezes θ e θ em radianos. Então vai ser 0,5 vezes 2 milésimos de radianos. Cadê? Aqui. Θ vezes 0,5. Tá? Isso nos dá 1 milésimo. Tá? Como θ está em radianos, que supõe radiano é dimensional, nós pegamos a unidade do raio, que está em metros. Tá? Então, ficaria 1 milésimo em metros. Só que em metros de diferença de comprimento dividido comprimento inicial, nos dá metros sobre metros. Tá? Então, vamos ter que a deformação normal média vai ser 1 milésimo de metros sobre metros. Outro exemplo. O exemplo 2.3 do Hibbeler. Tá? Diz, considerando a chapa deformada como mostrada na figura, determine a deformação normal média ao longo do lado AB e B, a deformação angular média em relação aos eixos X e Y. Muito bem, o que temos aqui? Temos uma chapa que originalmente é retangular, né? De 250 verticalmente por 300 horizontalmente. Tá? Essa seria uma chapa BAC. Só que é submetida a uma deformação. Tá? Essa deformação faz com que verticalmente desça 2 milímetros e horizontalmente avance para a direita 3 milímetros. Tá? Então fica dessa forma como mostra-se as linhas tracejadas aqui. A linha segmentada. Né? Bom, primeiro diz determinar a deformação normal média ao longo do lado AB. Então temos AB, que originalmente vale 250, e vamos ter aqui um AB', né? Que é um novo comprimento. Então teríamos que fazer o cálculo, né, da deformação normal média. Seria ΔS, linha menos ΔS, né? Comprimento final menos inicial dividido por comprimento inicial. Né? Só que meu ΔS inicial, perdão, final, ΔS linha, vai ser esse comprimento aqui. Né? O que se deformou, meu AB linha. Tá? Teríamos então aqui meu AB linha pode ser obtido por Pitágoras, né? Temos que se o que se deslocou horizontalmente vale 3, né? 3 milímetros, já podemos colocar, né? 3 ao quadrado, um lado ao quadrado e o outro lado, o vertical, isso daqui vai ser 250, que valia originalmente, menos os 2 milímetros, né? Que desceu verticalmente. Então, esse lado vai ser 250 menos 2. 250 menos 2, o outro lado ao quadrado. Então, os dois lados ao quadrado, em raiz quadrada, me vai dar esta hipotenusa, né? AB'. E AB' vai corresponder ao meu comprimento final, né? Então, vamos ter deformação média, comprimento final, menos inicial, dividido comprimento inicial, né? Ou variação do comprimento dividido comprimento inicial. E isso nos dá o valor de deformação normal média, tá? Milímetros sobre milímetros. Agora, a parte B, né? Nos pedem a variação do ângulo, tá? A deformação angular gama. Vejam que é bem fácil. Nem vou precisar fazer todo esse cálculo aqui
né, o cálculo do θ. Né, dizem que minha formação angular gama é π meio menos θ. Tenho que calcular esse eixo θ? Não preciso. Está aqui. Esse já é meu gama. Aí está, desenhado, meu gama. E isso pode ser obtido por tangente, né? Vai ser a tangente de gama vai ser o cateto oposto, que vai ser 3, dividido o adjacente, que é 250 menos 2. Isso daqui. E pronto. Com isso já temos nosso gama XY. Tá? E isso nos dá em radianos, tá? Seria isso. Agora vejamos um exemplo um pouquinho mais complicado. Diz: a chapa é fixa ao longo de AP e presa por guias horizontais rígidas em AD e BC. Então vamos ter uma chapa metálica ABCD de 150 por 150 milímetros, ou seja, quadrada, cujo ponto central se chama E, e tem o eixo X que passa por DB, o eixo Y que passa por AC. Tá? E ela é presa ao longo de AB, então ela é fixa aqui, está engastada na parede em todo o seu lado AB, tá? Não pode sair, está fixo aqui. E em AD e BC tem guias. Quem não sabe o que é guias, vamos ver aqui. Guias. Vou colocar aqui. Guias lineares em automação ou engenharia. Isso aqui são guias, bem? Vamos pegar essa daqui. É uma guia que vocês podem fixar numa base e vamos ter uma parte móvel, tá? Isso quer dizer que vai ter uma parte que desliza sobre essa guia, tá? E tem várias tecnologias. Tem, por exemplo, essa guia aqui, que temos a parte fixa como um fuso, e aqui tem esferas recirculantes, tá? Então isso fica livre de se movimentar. Isso aqui também, tá? Também tem outro tipo de guias que colocam lubrificante, outras têm ar comprimido, então faz que essa parte móvel não tenha contato com a guia fixa, tá? Mas o importante é que essas guias permitem a movimentação, tá? Vejam essa aqui, também tem essa parte, a base fixa e essa parte móvel, né? Se movimenta reto, permite uma movimentação reta, numa única direção, tá? Não permite movimento vertical, nem torção, ou nem giro, permite só um movimento linear, tá? Então isso mesmo é aplicado aqui. Tá? Temos uma guia em AD e BC, uma guia em AD e em BC, quer dizer que permite só um deslocamento horizontal, portanto só uma deformação horizontal, tá? E diz, se o lado direito da chapa CD sofrer um deslocamento horizontal, uniforme de 2 milímetros, determina. Então, realmente, o que aconteceu aqui, que tem um deslocamento horizontal aqui de 2 milímetros, até onde está a linha segmentada, né? De C passou a ser C', tá? E de D passou a ser D', tá? Mas não pode ter deformação vertical, porque a guia não permite. A guia não vai permitir nem deslocamento para cima, nem deslocamento para baixo. O único deslocamento que permite nessas guias são deslocamentos horizontais, tá? E, de fato, tem um deslocamento horizontal de 2 milímetros, tá? Para a direita. Então, se pede a deformação normal média ao longo da diagonal AC. Então, tem a deformação AC, ou seja, a deformação que relaciona AC original e AC'. Vamos ter uma nova diagonal AC'. Tá? E também PD, na parte B,
a deformação por cisalhamento ou deformação tangencial que ocorre em E em relação aos eixos x, y. Então, queremos ver o que ocorre aqui, né? Como vamos ter, tentar desenhar, exagerando, né? Vamos ter assim, essa situação. Vamos ter um E original aqui e outro E deslocado. Vamos ter um E'. Veja que esse ângulo fica obtuso. Esse ângulo antes era 90 graus, né? 90 graus porque AB mede 150, BC mede 150. Então as diagonais têm 90 graus entre si. Só que quando se alongou na horizontal, a placa se alongou 2 milímetros para a direita, essas diagonais vão ficar mais abertas, né? Com uma tesoura mais aberta. Então esse novo ângulo vai ficar um θ' maior do que 90. Tá? Bem, vamos analisar então a parte A, que era determinar a deformação normal da diagonal AC. Então, a diagonal original AC está aqui e corresponde à hipotenusa entre os catetos de 150 e 150. Pronto, obtemos a hipotenusa aqui. Isso vai valer AC. Agora, AC' vai ser a nova diagonal depois da deformação de 2 milímetros na horizontal até aqui. Né? Vou colocar C'. Essa diagonal vai chegar daqui, desde A, que está fixo, até C, que se movimentou. Tá? Então, teríamos que esse cateto vai ficar 150. Mas esse outro cateto aqui, até C', vai valer 150 mais 2. 152. Então, um cateto é 150 ao quadrado e outro é 152 ao quadrado. Né? Essa seria a nossa hipotenusa nova, daqui até aqui. Tá? Bem torta essa hipotenusa, tá? Mas como estou desenhando aqui acima do PowerPoint, tenho problemas para fazer linha reta. Mas bem, vocês entendem, tá? Imagine que essa linha entre A e C é uma linha reta, tá? Que seria uma nova hipotenusa até aqui. Tá? Então, esse seria o comprimento final, né? Esse seria meu delta S', tá? E esse daqui, AC original, seria meu delta S, meu comprimento original. Portanto, podemos definir que a minha deformação média vai ser comprimento final menos comprimento inicial dividido comprimento inicial. Tá? E isso aqui nos vai dar esse valor numérico, tá? Em milímetros sobre milímetros. Bem, a parte B. Um pouquinho mais complicado. Mas calma, calma, que vamos explicar. Temos que esse nosso ponto é original. Como C e D se deslocaram 2 milímetros para a direita, né? Temos C aqui, C' aqui, D' aqui. Vamos ter que nosso ponto E se vai deslocar um pouquinho para a direita. Só um pouquinho. Vou colocar E'. Tá? Como se desloca 2 milímetros aqui, vamos ter um valor final desde A até D' de 152, ou de B até C' de 152 milímetros. 152 dividido por 2 é 76. Né? Então, nosso ponto E' vai estar posicionado aqui em 76. Tá? Antes E estava posicionado aqui em 75. E 75. Só aqui também 75. Só que cresceu 2 milímetros, portanto 76 e 76. Essa é a nova posição do meu E'. Então, o ângulo, agora, o ângulo novo, obtuso, θ', vai estar aqui. Né? Antes era 90. Agora é θ', maior do que 90. Nós, em vez de calcular o ângulo θ', podemos calcular o ângulo θ' médio. Tá? Esse ângulo daqui. Isso aqui é θ' médio.
Portanto, vejam que a tangente de θ' médio vai ser 76 dividido por 75. Fácil, né? É só geometria. Daí aplicamos arcotangente. Bom, deslocamos esse 2 para cima depois. Então, passamos, transformamos para radianos. Tá? Vejam que dá um valor maior do que 90, tá certo? Obtuso. Tá? E em radianos dá 1,58404 radianos. Tá? Então, esse seria meu θ'. Agora, θ' não é a deformação angular. A deformação angular é gama π médios menos θ'. Tá? Aqui vamos obter, lembram? Negativo, já que nosso θ' é obtuso. Tá? É maior do que π médios. Tá? Dá um valor de 0,0132 radianos. Beleza, pessoal? Então, como vem, não é tão difícil, é bem aplicado na realidade, tá? Embora a parte matemática seja um pouquinho chatinha, né? Explica a parte mais de limites, parte um pouquinho de cálculo diferencial, mas nada que foge ao nosso entendimento, tá? No próximo, na próxima aula, vamos ver 3 exercícios, tá? Que estão ainda nos slides, que estão bem fáceis de fazer, tá? Então, deixo com vocês no Moodle os slides e o link do vídeo da aula síncrona. Nos vemos, então, segunda às 11h30. 11h30? Não. Deixa eu ver. Isso, segunda às 11h30 da manhã. Um abraço e bons estudos.